Iniciamos agora o nosso ciclo de palestras com o tema Desafios e Soluções em Estruturas com Solo Reforçado. A apresentação será conduzida pelo engenheiro Vinícius Benjamin, doutor em geotecnia pela Escola de Engenharia de São Carlos, com atuação no Laboratório de Geossintéticos da USP e diretor técnico da empresa Engie Consultoria. Convido ao palco o senhor Vinícius Benjamin. Boa tarde a todos. Queria agradecer a BMS São Paulo, Núcleo Regional de São Paulo, pelo convite. Queria agradecer a todos que se disponibilizaram para vir aqui hoje. E queria mostrar um pouquinho da nossa experiência. Quando a Cristina convidou, a gente conversou um pouco sobre o que poderia falar. E eu vou tentar trazer para vocês um pouco da nossa experiência nesse tipo de estrutura. Eu volto um pouquinho no tempo. Em 1996, eu estava na graduação, e o professor Benedito Bueno estava oferecendo uma bolsa para quem tivesse interesse em estudar um material que ele acreditava que pudesse ser o futuro. Ele me passou umas 3 apostilas, uma delas era essa, que eu guardo até hoje. Falou assim: se você tiver interesse, você volta. Não tive muito interesse, mas era R$250 de bolsa. E por causa desse dia eu estou aqui hoje. Então, muita coisa se passou. Coisa de 4 anos depois já estava construindo meus muros no meu doutorado. Um pouco depois já estava fazendo meu sanduíche nos Estados Unidos, estudando muros de grandes dimensões, que eles na época chamavam de grandes dimensões, de 15 metros de altura. Hoje a gente já dobrou essa altura, tem muito mais confiança em dimensionar esse tipo de estrutura. E o objetivo hoje é tentar passar um pouco do nosso conhecimento no dia a dia. Hoje a gente atua basicamente em projeto, e a gente tem desafios muito grandes. Eu conheço bastante gente aqui, com muitas pessoas a gente trabalha junto, de como conseguir viabilizar esse tipo de estrutura. Por que a gente está aqui hoje? Qual que é o objetivo comum de todo mundo estar aqui hoje? Por que essas estruturas são muito utilizadas? Como toda inovação, não existe nenhuma inovação que consiga viabilizar que seja mais caro que as outras. Então, o solo reforçado ele acaba sendo uma alternativa cada vez mais utilizada porque ela tem um baixo custo. Ela tem um baixo custo comparado com outras estruturas, como muros de gravidade, como muros de flexão. Isso sem contar com outras estruturas, quando a gente entra em cortinas, estruturas mais pesadas. Então, basicamente, a gente tem um sistema de face, tem um custo constante, e a gente vai variar só o nosso comprimento de reforço. E isso acaba sendo soluções assim, com um crescimento bem linear com a altura, que acaba sendo bem viável na nossa implantação nas estruturas. Os muros em solo reforçado eles são utilizados há muito tempo, né? As estruturas, basicamente, de reforço de solo aí, são milenares, muralha da China, zigurates, muitas estruturas que se utilizavam raízes, bambu, materiais naturais, e se ficou esquecido muito tempo sem utilizar, até com a inserção dos materiais sintéticos, aí basicamente primeiro com o geotexto, depois com as geogrelhas, agora com as geotiras também, que basicamente qual que é a sua grande vantagem na engenharia? O que acontece quando eu pego um saco plástico e jogo no lixo? O terror de todo mundo que trabalha no meio ambiente. Esse saco no aterro sanitário vai durar 200, 300 anos. Eu falei, tudo bem, aí qual que é a ideia do geossintético? Tudo bem, então se eu pegar esse material e eu enterrar, desde que ele esteja numa condição ideal, ele vai durar também seus 200, 300 anos. Ao contrário das estruturas convencionais da engenharia, como aço, concreto, que a durabilidade dificilmente chega a isso. Então, a grande vantagem desses materiais é conseguir ter essa durabilidade. No Brasil, a gente deve estar completando aí em torno de 40 anos de uso. O primeiro histórico que eu tenho, pelo menos, deve ter muros antes desse, foi no início dos anos 80, com publicações aí para 85, 86. Esse muro que liga ali a estrada de São José dos Campos até Campos de Jordão, de Taubaté até Campos de Jordão, né? E, basicamente, o que seria uma estrutura de solo reforçado? Qual que é o conceito? Acho que vocês passaram a manhã inteira em curso com o professor Maurício, vendo metodologia de cálculo, como que se projeta, não é meu objetivo aqui, mas eu queria passar minha opinião quando a gente projeta. A gente, muitas vezes, recebe a ligação de alguém, mas eu fiz um cálculo aqui,
Dá para otimizar alguma coisa ali, dá para encurtar um pouco lá em cima, dá para aumentar o espaçamento, dá para fazer várias coisas. Os programas hoje permitem você brincar e cada um chegar num resultado diferente. Só que eu acho que tem muito sentimento, sabe, de quando a gente vai projetar, de buscar um comportamento melhor da estrutura, deslocamento, e nisso vem a concepção do muro. Então, a gente tem vários tipos de reforços. Os não tecidos foram os primeiros a serem utilizados. Eu já fiz muito muro com não tecido, ele funciona muito bem. A grande questão que não é utilizado não é nem somente pela rigidez, é porque hoje o não tecido tem uma resistência cara. Eu consigo com um tecido uma resistência muito mais barata, pelo mesmo preço, do que um não tecido. Então o não tecido acaba não tendo grandes vantagens econômicas, apesar de ser um ótimo material para muros baixos, ele drena bem, ele tem suas vantagens, mas a gente tem visto cada vez menos o uso desses materiais. Os tecidos são ainda bem utilizados, não muito para muro no Brasil, fora do Brasil se usa muito para muro. É um material que a gente vai ter algumas desvantagens por ser de polipropileno, a gente vai ter umas questões de fluência, mas ele tem uma resistência muito vantajosa quando a gente projeta ele e pode ser utilizado bastante em muros, principalmente de solo envelopado. As geogrelhas hoje é basicamente, acho que mais de 90% do nosso mercado de reforço. Ela traz várias vantagens com relação à rigidez. A forma dela também, a gente não somente tem um atrito no reforço, como também tem esses vazios que geram uma resistência passiva. Dificilmente eu consigo arrancar esse material de um solo reforçado. Eu não conheço nenhum caso que a geogrelha foi arrancada, então ela tem várias vantagens e acaba sendo um material hoje de grande uso. O primeiro de todos os materiais a ser utilizado em solo reforçado, aí volta-se para a terra armada, para a França, na década de 60, foi a terra armada com as tiras metálicas. Ainda se utiliza bastante, a gente tem a grande vantagem das fitas metálicas, a rigidez. Então, do que a gente vai conversar aqui hoje, talvez seja a única que se consiga projetar com um ângulo de 90 graus, mas a gente tem visto hoje uma substituição gradual e cada vez mais utilizada com as geostiras, que a gente consegue substituir o aço também pelos materiais sintéticos, então a gente vai ver cada vez mais esses materiais plásticos na engenharia e cada uma com seu uso. Então, como é que eu entendo uma estrutura de solo reforçado voltando de uma forma mais simples possível? Como que se era projetado até um tempo atrás e ainda é, e funciona? Projetar uma estrutura de solo reforçado de tal forma que ela trabalha como um corpo rígido, como uma estrutura de gravidade. Então, basicamente, a gente vai ter esse bloco reforçado. Eu vou fazer alguns cálculos como deslizamento. Acredito que é um fenômeno que nunca vai ocorrer num solo reforçado, a não ser que eu tenha uma base muito desvantajosa, mas a gente vai ver que no final, tanto o deslizamento quanto o tombamento, quando a gente torna essa estrutura de solo reforçado, vai direcionar para uma geometria e não vai deixar eu fazer alguma loucura em projeto. Então, quando eu junto isso com a capacidade de carga do solo de fundação e uma ruptura global, geralmente a gente vai chegar com reforço em torno de 70% da altura. Então, isso é para uma geometria padrão, sem sobrecarga, uma fundação boa. Então, a estabilidade externa ela serve para direcionar a gente para qual que vai ser o comprimento do nosso reforço. Obviamente, uma ruptura global, a fundação tem que ser avaliada, mas a gente chega nessa questão da geometria, vou fazer uma estabilidade interna, aí provavelmente vou usar aqui uma superfície de Rankine, vou chegar aqui no comprimento dos meus reforços, vou ver na resistência dos meus reforços, vou otimizar o meu layout. Só que muitas vezes isso não acontece. Então, esses dois primeiros passos eles são muito importantes para a gente chegar no nosso dimensionamento. Então, eu vou ter aqui a estabilidade externa, chego no comprimento do reforço, faço estabilidade interna, só que aí a gente começa a descobrir centenas e milhares de outras cunhas de ruptura, como se eu colocar uma carga atrás, essa carga pode ser um talude, pode ser um carregamento bem pesado, a minha cunha às vezes começa a se afastar, começa, por exemplo, a passar pela parte de baixo, aí eu preciso de reforços muito mais resistentes na parte de baixo, por causa de um outro carregamento. Então, nada disso substitui, no final, um programa de estabilidade. Então, a gente cruza essas três etapas no dimensionamento, e se a gente respeitar todas essas etapas, a gente vai chegar numa estrutura bem dimensionada.
Muitas vezes a gente vai ter a nossa estabilidade interna, representada ali pelos reforços menores, só que a minha cunha começa a se afastar, eu começo a ter uma estabilidade querendo passar por trás do muro, por exemplo, eu começo a aumentar meus reforços da base. Ou uma condição que eu considero talvez a mais difícil para solo reforçado, e hoje a gente vê alguns projetos, é um desafio muito grande quando o pessoal quer pendurar um muro no meio de uma encosta. Aí a cunha passa por trás e aí eu tenho que fazer uma fundação profunda e começa muitas vezes não combinar com esse tipo de muro. Então eu posso colocar uma coluna de brita, posso colocar algumas estacas para interceptar essa cunha, mas acaba sendo um grande desafio nesses projetos. Então como é que a gente enxerga o dimensionamento? A gente viu de uma forma global. Eu posso fazer todos aqueles projetos ali, tanto com geotexto não tecido, tecido, com geogrelha ou com uma geotira, por exemplo. Mas como que eu vou buscar meu comportamento no final? Então, se eu pensar num corpo de prova aqui, eu vou ter meu confinamento, eu vou carregar e eu vou ter uma ruptura. O que seria um solo reforçado? De tal forma que se eu pudesse ter um reforço, eu não deixaria essa cunha ocorrer. E a partir daqui começam as nossas discussões. Quanto que eu quero que meu solo movimente? Quanto que minha estrutura pode movimentar? Eu posso facilmente usar um solo bem argiloso com não tecido e ter uma estrutura que após pronta ela não vai ter problema, mas ela vai deformar bastante durante a construção. Quanto que minha estrutura aceita de deformação? Então eu posso colocar um reforço mais rígido aqui, ou eu posso colocar um material granular e ter deformações menores. Então a seleção desses materiais começa com o que a gente tem disponível na obra, quanto que o nosso cliente pode gastar e quais são as condições de contorno. Por exemplo, isso daqui, quando a gente pega um ensaio triaxial, isso aqui é com uma areia numa condição não saturada. Então o que a gente enxerga aqui? Que a areia ela vai atingir um pico do ângulo de atrito mobilizado em torno de 2%. Por que muitos países fora do Brasil, eles gostam muito de material granular? Não somente porque é um material drenante, é porque com uma baixa deformação eu consigo equilíbrio de tensões. Então com 2% com material granular, eu consigo colocar um material rígido e durante a minha obra eu já não vou ter muito problema. Não é à toa que a gente acaba vendo baixíssimos problemas de deformação muitas vezes nas estruturas com fitas metálicas. Não é somente a fita, se obriga a utilizar um material granular. Então, esse equilíbrio de reforço com o solo, ele é muito vantajoso. Quando a gente vem aqui, e se eu pegar aqui um ensaio de laboratório e eu dimensionar minha estrutura, de tal forma que eu consiga dimensionar com 2% de deformação da minha geogrelha, por exemplo, e 2% de deformação do solo, eu vou equilibrar uma tensão bem baixa, eu não vou ter muita deformação. Mas se eu trabalhar com solo argiloso, o que vai acontecer? Eu vou tracionar muito mais minha geogrelha, não tem problema. Ela vai atingir o seu equilíbrio também. Só que qual o problema do solo argiloso? Ele vai secar numa época como agora, ele vai enrijecer, aí depois vem a chuva, aí eu perco um pouco de resistência, aí a geogrelha traciona de novo, e é quando a gente começa a ver algumas movimentações. Então, ambos os solos precisam de uma drenagem específica, mas é como que a gente entende assim no dimensionamento o que a gente tem disponível para utilizar na obra. Isso aqui é um tipo de estrutura que a gente evita quando a gente começa a falar em rigidez, porque eu poderia pegar essa resistência de cima. Espera aí. Como é que eu volto aqui? Eu poderia pegar esse material de cima não tecido com uma geogrelha embaixo, com uma rigidez bem maior. E aí eu faço o equilíbrio limite, mas no fundo eles vão se comportar de forma diferente. Enquanto a geogrelha muitas vezes já está conseguindo uma carga com deformações baixas, o não tecido tem que deformar mais. Então, a gente tem que entender o que a gente está colocando, entender a rigidez dos reforços no meio da estrutura. A questão de densidade de reforço é muito importante. A gente sempre pensa, principalmente quando a gente vai trabalhar com blocos segmentais, com placas, com essas telas eletrosoldadas, em deformações mais baixas. E o que eu preciso disso? Eu preciso de uma densidade de reforço. Em todas as pesquisas, isso aqui, a FHWA nos Estados Unidos tem encontros portantes, tem uma norma específica para isso, e o material que eles mais utilizam é geotexto tecido com espaçamento de 30 centímetros. Eles conseguem aumentar uma densidade de reforço lá em cima e fazer um encontro portante, e funciona muito bem.
Isso aqui é um tipo de estrutura que eles colocam, isso aqui foi uma pesquisa, obviamente a gente não está vendo a face. E qual que é o grande segredo dessa densidade? A gente tem deformações menores, principalmente na região central do muro. Então, quando a gente vai trabalhar com espaçamentos maiores, principalmente com solo argiloso, a gente vai permitir que a gente vai ter deformações maiores. Essas deformações ocorrem geralmente nessa região central. E aqui como as estruturas são construídas. Então, para pequenas pontes, hoje nos Estados Unidos, a solução mais aplicada é essa GRS-IBS, que eles chamam. Se vocês colocarem no Google esse tipo, vocês vão achar centenas e centenas de inconsportantes. É uma tendência no Brasil, mas a gente ainda é bem pouco que a gente tem utilizado, mas tem um potencial bem grande de ser utilizado. Então a gente fez todos os equilíbrios, o nosso muro está de pé, o nosso muro foi bem... Só que aí tem a fundação. Então, essa sondagem aqui, por exemplo, é do lado da Unicamp, em Campinas. Um solo extremamente colapsível. Então eu vou colocar essa estrutura aqui em cima, e o que vai acontecer? Ela tem uma suscetibilidade bem grande a recalque. Eu poderia vir aqui e colocar 2 a 3 metros de troca de solo, e eu vou evitar um pouco a infiltração, posso colocar um carregamento, esperar um ciclo completo de chuva, mas se eu tiver um novo ciclo de chuva e a água bater naquele SPT bem baixo, eu vou ter recalque. A gente pode vir aqui e propor uma coluna de brita bem profunda. Então, entender o solo, não só por equilíbrio, mas o que pode ocorrer, é uma condição bem importante e é um desafio cada vez maior, porque esses muros eles são flexíveis, mas eles respondem bem a essas trincas, como esse muro aqui de bloco. A gente vê uma trinca bem grande aqui, esse muro foi feito em Campinas também e foi devido a recalques diferenciais. Então, muitas vezes a gente sabe que pode ter recalque, então a gente não vai colocar uma face rígida. Vamos colocar uma tela, vamos colocar uma face de gabião, colocar alguma coisa que aceite essa deformação, porque esse tipo de face ela responde muito a recalque. Isso aqui é um outro muro que começou, não tinha acabado a obra, isso aqui é na crista do muro e começou a ter um monte de trinca por causa de solo colapsível. Tinha sido proposto uma troca em torno de 3 metros, o cliente decidiu não fazer a troca, que falou que não precisava e começou a trincar, e não tem o que fazer. Assim, entra nesse ciclo aí de saturação, numa época de chuva, esses solos começam a responder bem a recalque. Um outro muro, a gente pegou um SPT bem resistente, aí se chegou na obra, o pessoal, mas aqui devia ter argila, eles pegaram ali um pontalete de madeira e afundou 3 metros numa lama, só com a pressão da máquina. Esse é um problema que a gente tem tido cada vez mais constante, todo mundo aqui, confiar na sondagem. A gente, cada vez mais, tem pegado sondagens que não representam a obra, e isso gera muita desconfiança. Tendo que repetir sondagem, ver uma sondagem nova completamente diferente, tem que fazer uma terceira para saber quem está falando a verdade. Então, a gente tem esse tipo de fundação muitas vezes, a gente consegue, muitas vezes, tratar. Coluna de brita hoje é uma solução bem atrativa para a fundação desses tipos de muro, a gente tem utilizado cada vez mais. Então, se faz ali o reforço debaixo do nosso muro, se consegue ter recalques menores, resolver a estabilidade, e acaba sendo uma boa solução. Então, basicamente, uma coisa que as pessoas confundem também é o que é uma solução em aterro e uma solução em corte. Todo mundo aqui é especialista, mas às vezes o pessoal vem com uma solução em solo grampeado querendo colocar um muro de solo reforçado com geogrelha, por exemplo. Então, basicamente, a nossa solução em aterro aqui embaixo, quando for em corte, aí para solo grampeado, para cortina. E uma outra condição também que não vai ser escopo aqui hoje, deixar claro, de uma condição de norma de solos reforçados, que quando a gente tem um morto, um elemento resistente lá atrás, não é considerado solo reforçado e não entra na norma de solo reforçado. Então não é meu papel aqui falar que é bom ou ruim, é só separar o que seria solo reforçado para a gente poder desenvolver o raciocínio aqui hoje. Então, como é que são os tipos de face? O tipo de face, eu brinco, às vezes a gente tem um menu do McDonald's com várias faces, o cliente, o que você quer? As empresas aqui sabem como que a gente trabalha e não necessariamente aquela face que ele escolheu é o que ele vai utilizar, mas é o que vai no papel. Depois a gente consegue ajudar ele numa questão comercial, tudo, mas às vezes é fácil mudar uma placa para um bloco,
Só que aí complica um pouco quando eu vou para um gabião, que é espaçamento de 0,5 metro e 1 metro, ou as telas eletrosoldadas, que às vezes são de 0,5 metro, e isso confunde um pouco e dificulta a parte comercial. Tem vários clientes que falam para a gente assim, ó, eu preciso de no mínimo 3 clientes para orçar. Isso bagunça muito. A gente não tem, às vezes, 3 clientes com os mesmos espaçamentos, o mesmo tipo de face. Então, vocês sabem o tanto que, às vezes, vocês pegam um projeto e tem que fazer uma compatibilização porque tem uma condição diferente. Então, assim, as faces são inúmeras. A gente tem aqui uma obra de terra armada, por exemplo, com placas de concreto, falando muito terra armada, nome comercial, mas aqui mudaram agora, né? Mas com as placas de concreto, com as tiras metálicas, com as geotiras. A gente tem aqui um solo envelopado. Essa foto aqui o Flávio deve conhecer. Foi nos anos 2001, por exemplo, aqui, uma obra instrumentada do lado esquerdo. Se fazia muito esse tipo de obra com forma. Então se colocava uma estrutura de madeira, ou envelopava, depois vinha tirando essa madeira. Dava um trabalho muito grande, essas obras começavam a deformar muito, até quando alguém teve uma ideia de substituir essa forma por sacos de ráfias preenchidos com solo, começou a se envelopar. É muito mais fácil, faz muito tempo que eu não vejo aquelas formas sendo utilizadas. Então, aqui é um muro de solo envelopado com 5 metros de altura. Isso aqui é um exemplo para solo envelopado, mas serve basicamente para todo tipo de estrutura, respeitar a rigidez da face. Então, basicamente é 1 metro da face, se compactar de uma forma bem leve, com sapo mecânico ou uma placa vibratória, se for uma areia. Depois de 1 metro, você compacta aí com o seu rolo pé de carneiro, com rolo liso também, se for um material mais granular. Se garante o grau de compactação e se faz o revestimento. Ao mesmo tempo que os materiais sintéticos têm uma durabilidade muito grande quando enterrados, eles degradam muito rápido quando exposto. Então, se eu pegar um geotexto não tecido, colocar numa barreira de sedimento, numa rodovia, depois de 6 meses ela está esfarelando já. Então, ela não se comporta bem com o sol. Se pegar uma manta preta, colocar para proteger um talude, em 3 semanas ela rasga. Então, eu preciso fazer uma proteção, eu nunca posso deixar esse material exposto. Então, o acabamento acaba não sendo muito atrativo. Por que não utilizamos mais muito disso daqui? Primeiro, ficar enchendo o saco, literalmente, do saco de ráfia com solo, demora, custa dinheiro. Eu posso vir ali e colocar um bloco, por exemplo. Ao mesmo tempo, o meu acabamento hoje, um concreto projetado, deve custar uns R$2.000 o metro cúbico, próximo disso, talvez. Então, minha face vai custar mais R$200 de proteção. Então, se eu pegar esses 2 custos, eu transformo hoje numa solução pronta. Por isso que a gente tem visto cada vez menos esse tipo de estrutura. Mas eu posso ter um muro verde, por exemplo. Aqui é um muro que foi envelopado, com uma inclinação um pouco mais suave. Aí me permite fazer um solo envelopado, colocar uma geocélula e vegetar ele. Como aqui um outro muro, que basicamente a gente foi contra na época, falou assim, ó, mas aí o cara conhecia um agrônomo, ele falou que garantia uma faixa de 0,5 metro com uma vegetação na frente do muro. A gente jogou para ele a responsabilidade, porque já viu muita gente quebrar a cabeça assim, e eles realmente conseguiram. Esse muro aqui hoje deve ter uns 25 anos e está perfeito, porque não toma sol. Então essa questão de proteção da face ela é bem importante. Esse tipo de solução que tem sido cada vez mais utilizada, eu acho que hoje basicamente todas as empresas têm uma solução bem parecida, com uma tela eletrosoldada, com uma pedra atrás, ou com solo, uma vegetação, aí tem vários sistemas, inclinações. Basicamente, a gente só coloca essa tela, coloca o material atrás, estica a geogrelha, compacta, e aí vai subindo. Muitas vezes a gente provoca um pouco o pessoal e coloca uma geogrelha bem no meio, porque aí você fica obrigado a compactar em 2 camadas, porque quando a gente faz, às vezes, espaçamento de 40 centímetros, é óbvio que é mais fácil instalar ela no nível da tela, mas às vezes o pessoal instala uma camada única de 40 centímetros, então precisa respeitar as condições do comportamento da face. A gente pode, por exemplo, ter uma face verde. Não me agrada muito essa face verde, tem uma estrutura recém-construída que não conseguiu desenvolver bem. A gente tem que pensar que a vegetação cresce para cima, não cresce para frente, né? Então,
tem uma limitação aceitável, tem um muro bem grande agora que o pessoal está querendo uma face verde com muro 1:10, mas é uma responsabilidade que a gente joga para o cliente, porque começa a deteriorar essa face e depois você não tem o que fazer, fica o solo exposto. Então você consegue desenvolver assim com soluções verdes também para essas telas. Você consegue utilizar placas, essas placas elas fazem o mesmo papel das telas eletrosoldadas, você coloca essa placa, ela tem um contraforte, estica a geogrelha, você consegue trabalhar com um acabamento que simula um pouco aí uma pedra. Outra solução aí que provavelmente foi o primeiro do Brasil aí com o Paulo, são os blocos aí que são utilizados no mundo inteiro, um bloco de concreto que você trabalha modulando ele como se fosse um Lego, ele é projetado para absorver os esforços de compactação, você também vai subindo com esses blocos, você vai esticando a geogrelha e vai construindo ele. Os muros em gabião, tem o nome comercial Interramesh, né? Que a gente tem aqui basicamente o gabião fazendo o papel de confinamento da face, você tem os reforços sendo abertos, você pode, nesse caso, para alturas mais baixas, usar a própria tela do gabião como reforço, para muros mais altos você vai ter o advento aqui das geogrelhas. Isso aqui é o que a gente muitas vezes acaba fazendo, então a gente acaba num projeto tendo duas geometrias diferentes. Então, numa condição dessa, o cliente pode orçar um muro, por exemplo, com uma face em gabião, como ele pode também orçar um muro com uma face em bloco ou em placa. Então, ele sabe que comercialmente ele vai ter no mínimo três empresas orçando para ele. Dá um trabalho, custa aí talvez uns 50% a mais de projeto, mas esse 50% de projeto acaba sendo muito barato pela economia que ele vai ter de competitividade. Falar um pouquinho de interferência. Então, a gente está falando num solo reforçado, que a gente está compactando o solo, intercalado com reforço, mas a gente pode ter várias dificuldades no meio do caminho. Então, tem vários muros que ninguém fala o que tem lá dentro, quando vai construir, descobre que tem um tubo passando a 3 metros de profundidade. Hoje, os condomínios mais de alto padrão estão enterrando água, esgoto, fiação. Está cada vez mais complexo projetar esse tipo de muro, esses muros ficam no limite, e é bem onde tem a servidão para passar esses materiais. E fica bem difícil, às vezes até inviabiliza. Se eu penso, por exemplo, num muro que vai ter uma rodovia em cima, eu preciso pensar como que vai ser uma barreira rígida, como que vai ser a segurança do usuário. Então, tudo isso entra numa questão de interferência. Isso aqui é um muro recente, que a gente descobriu no meio do caminho que a gente tinha uma tubulação enterrada, tinha uma rede de água e tinha uma tubulação de fio. Como é que eu vou escavar ali 2, 3 metros e conseguir viabilizar o reforço? Aí se entrou uma outra ferramenta nesse projeto, que seria o BIM, né? Toda essa obra estava sendo modelada no BIM e a gente conseguiria ter uma visão espacial de como é que estava todos esses elementos dentro do nosso muro. Então, conseguiu-se modelar ali toda a rede de drenagem, aquele vermelho ali seria a fiação, fibra ótica. Tem a rede de drenagem passando por baixo do muro, que a gente vê aquela parte magenta ali. Se a gente vê por um outro ângulo, a gente vê aqui essas caixas. E tem duas preocupações. Uma é a gente viabilizar a estabilidade do muro. Então, se eu cortar alguns reforços lá em cima, como que minha estrutura vai se comportar? A segunda é, que é a maior preocupação, o que acontece se eu tiver vazamento? Não é raro eu ter vazamento nas estruturas, então é um alerta que se coloca, você vai fazer, você vai colocar aí se tiver deformação. Aquela primeira foto que eu coloquei como interferência de trinca, é uma obra que tinha uma tubulação enterrada e não tinha muro. E começou a acomodar e tiveram deformações, e começou a vazar a tubulação. Então, o que acontece se tiver um vazamento no muro, e já foi vários casos? O solo começa a trabalhar, aquela resistência mobilizada começa a mudar, a geogrelha é tracionada de uma forma diferente, se gera uma trinca lá em cima, e essas trincas se parecem muitas vezes com uma trinca de ruptura e se gera um pânico na obra. Então, a gente tem que saber muito como trabalhar com essas interferências. Quando aparece uma piscina, por exemplo, projeta um condomínio que no fundo do lote, o cara pode ou fazer um outro muro de arrimo de 3 metros em cima, ou pode escavar e fazer uma piscina. A piscina acaba sendo um alívio de tensão. Mas se ele sair cortando as geogrelhas, o que vai acontecer com a face?
Então, tem que saber, assim, às vezes vai ter lote em cima, é melhor não fazer ou se criar uma regra. O pessoal coloca lá na memória do condomínio o que pode ser feito ou não pode ser feito, porque acaba sendo uma interferência a ser pensada. A questão de escavação. Isso aqui é uma obra que foi recém-construída, e depois da obra construída decidiram fazer uma galeria de concreto no pé da estrutura. E aí essa estrutura começou a deformar de forma significativa. Tentaram colocar um escoramento, não segurou. O que o pessoal fez? Fechou o buraco e mudou de lugar, perdeu toda a drenagem. Porque é uma região de solo mole ainda, no Espírito Santo, então você tem uma preocupação muito grande. Então, se você tem que fazer uma escavação antes no pé do muro, faz antes. Porque depois esses muros eles vão apresentar deformação, qualquer tipo de muro, né? E vai ter problema. Se você vai ter um muro de divisa em cima, então, como que vai ser a fundação desse muro de divisa? Nesse caso aqui tem um gabião embaixo, por exemplo, num terra-mesh. Então, seu muro vai ter que ter um braço para puxar lá atrás, fazer uma fundação mais distante. E, além disso, você tem que entender as acomodações aqui da estrutura, né? Então, você está colocando uma estrutura rígida com uma flexível, como que vai se comportar? Felizmente, nessa obra funcionou muito bem, mas eu acho que tem que saber como levar isso em cada projeto. Aqui um detalhe de barreira rígida, como que seriam os elementos aqui de proteção, por exemplo, num viaduto. Então, a gente tem aqui uma obra de arte com uma geogrelha. Então, você tem que colocar uma barreira rígida, tem que fazer um L, você não pode fazer uma fundação profunda e trabalhar dessa forma. Quais são os problemas? Problemas não é falar que os sistemas têm problemas, mas problema acontece todo dia em qualquer solução. Então, a gente enfrenta diversos problemas nessas estruturas e que, na maioria das vezes, a gente consegue prever esses problemas e atacar eles no projeto e no início de uma execução. Então, o primeiro caso seria como que funciona uma escavação provisória. Esse slide está invertido, deveria ter uma foto antes. Então, muitas vezes as pessoas tentam viabilizar uma estrutura de solo reforçado e esquece que tem uma escavação provisória lá atrás. Em diversos casos a gente já viu que escorregou o solo lá atrás. Então, a grande vantagem do solo reforçado é que enquanto você vai construindo seu muro, sua terraplanagem vai sendo feita. Só que as pessoas às vezes não pensam direito ou não tem um time de obra, se executa a terraplanagem, coloca o pé do talude no pé da contenção e depois tem que cortar. E aí você acaba tendo um problema grave e pode ter um escorregamento, por exemplo. A figura que está ali atrás era para representar, mas está invertido aqui. A questão de reforços, que muitas vezes podem não estar esticado, eles podem estar com um comprimento variado. Então, conseguir ver em obra, um ATO de obra é muito importante para a gente conseguir garantir se esse reforço realmente vai trabalhar. Se eu tenho um reforço pouco esticado, quando ele for ser tracionado, ele vai ter que deformar bastante. Isso vai responder depois na crista lá em cima. Passar com o veículo em cima da geogrelha, sempre evitar. A gente tem os fatores de redução. Se você tem que usar, você tem que jogar um outro fator de redução para conseguir evitar que esses problemas aconteçam. A questão de revestimento da face, isso daqui é um solo envelopado, que não foi colocado uma sacaria, mas foi colocado tipo aquelas berma longa envelopando a face. Essa estrutura foi feita há uns 20 anos atrás, foi colocado um concreto projetado, e chegando no final da estrutura, não foi feita a proteção. O que acontece depois de algum tempo? Essa geogrelha da face começa a ter um desgaste muito grande e chega-se até numa ruptura desse elemento e vira uma bagunça na estrutura. Então, nunca deixar o elemento exposto. Você vai fazer um solo envelopado, se garante a proteção desse material. Isso aqui é uma estrutura que a gente vê, uma estrutura bem antiga, deve ter uns 20 a 25 anos, com uma tela na face. Isso aqui é em Goiânia. E não se preocupou com drenagem no pé da contenção. Muitas vezes, no pé desses taludes, vira um mato, ninguém mais tem acesso. E a água foi correndo pelas duas laterais do muro, começou a ter uma erosão e o muro afundou ali no meio. E se descobriu só porque começou a trincar o terreno lá em cima. Então, quando deforma um muro assim, é muito difícil de saber como arrumar. Basicamente, você tem que fazer um muro na frente, porque ele perdeu toda a capacidade e a funcionalidade dele. Então, a drenagem superficial, tanto na crista quanto no pé, acaba sendo um elemento quase que obrigatório muitas vezes. A questão de drenagem interna.
Então, por exemplo, a gente tem aqui um muro que foi bem projetado, bem executado, só que começou a ter trincas excessivas e da onde que vinha essa água? Começou a vir água pela base do pavimento num corte lá em cima da rodovia. Aí foi feito um furo e tinha água a 30 centímetros de profundidade, era um aquário esse muro. Então esses muros, eles têm que ser evitados. Imagina, é um muro que está numa travessia, teoricamente ele não tem por onde vir água, mas ninguém pensou que a água poderia entrar pela base do pavimento lá em cima, começar a trazer água para esse muro e apresentar essas deformações. E aí se estudaram cortina, tirante e se resolveu com uma trincheira drenante. Se fez uma trincheira no pavimento, tirou a água do muro e o problema foi resolvido. Então esses muros eles não gostam muito de água. A não ser que eu faça um muro com uma brita, aí eu não vou ter essa preocupação. Mas muro de solo reforçado, a gente sempre tem que garantir uma boa drenagem. Problema com sismo, isso aqui foi um projeto que a gente participou na República Dominicana. E aí a gente tem que colocar acelerações super altas. Esse muro foi construído, acho que antes do terremoto do Haiti. E aí, com essa questão do sismo, tiveram trincas lá em cima, a Geogrelha trabalhou, mas esse muro não veio abaixo. E outras soluções que não eram de solo reforçado acabaram tendo problemas significativos de deformação. A questão de drenagem interna da face, como que se comporta isso? Então, a face tem duas funções principais. Ela é uma forma e ela é um acabamento. E ela não combina quando começa a chegar água entre o nosso solo reforçado e a nossa face. Então a água começa a vir por ali, começa a trazer finos, por exemplo, e se cria uma cratera lá em cima. Se tem uma drenagem ainda ineficiente, a água passa por ali e derruba a face. Então, muitas dessas coisas acontecem durante a fase de obra, mas isso aqui foi pós-obra. Uma canaleta que apareceu um vazamento e acabou tendo esse problema de drenagem. A ausência de filtro. Então, muitas vezes, a gente tem uma camada de rachão na base. E em cima dessa camada de rachão, a gente começa a ter o solo compactado. E a gente coloca lá um geotêxtil, separando o nosso rachão do nosso solo. Aí, quando você vai ver a visita, você vê que estão colocando o solo direto sobre o rachão. E aí, com o tempo, esse material vai infiltrando no rachão, tem uma trinca lá em cima que ninguém sabe de onde veio. Então, respeitar o projeto, comprar o material correto. Questão de acabamento. Acho que esse tipo de acabamento está em desuso, né? Mas uma estrutura feia que fica quando a gente tem esses envelopamentos e não é feito um bom projetado. Eu já vi projetados muito bem feitos, acabamentos bem feitos, mas a questão de acabamento da face tem que ser uma preocupação. Quando a gente tem uma ruptura da face, por exemplo, aqui eram blocos de alvenaria, um solo envelopado atrás. A água entrou, derrubou o bloco de alvenaria e o muro está em pé. Não tem problema. Provavelmente esse muro foi colocado depois do solo envelopado. Ele não era uma forma. Mas entra água, ele não suporta água e acaba tendo esses problemas. O desalinhamento da face. Então, esse tipo de estrutura exige uma mão de obra boa. Tem um caso recente agora no Rio Grande do Sul, um muro bem grande, que está ficando completamente desalinhado. E o acabamento fica feio. Então, se for muito bem executado esse tipo de solução, ela fica muito bonita. Mas se você não caprichar na pessoa que vai fazer, ter uma seleção do empreiteiro, que é uma outra questão, como selecionar um bom empreiteiro, você pode ter um acabamento bem falho nesse tipo de estrutura. E problemas geotécnicos. Aí a gente começa a entrar, a gente está falando aí em estruturas como essa de 67 metros de altura, que a gente começa a ter que projetar usando o RU. Aqui a gente teve problemas de fundação, tinha estruturas reliquiares no maciço atrás do solo reforçado, teve uma infiltração significativa de água, o muro durou alguns anos e acabou rompendo e levou toda a estrutura do solo reforçado. Então, assim, tem uma questão do bom senso, que a gente tem que aí gastar muito dinheiro com investigação, fazer sondagem mista, fazer um monte de ensaio de laboratório, porque se a gente pensar em 67 metros de altura, hoje é maior que um prédio de 20 andares, né? Então a gente precisa começar a ter um pouco de bom senso também nas estruturas que a gente está projetando. E aqui é só um exemplo de ausência de reforço. Parece piada, mas o cliente veio e falou assim, nosso muro caiu. Era um terra mesh,
e o projetista chamou de muro terra mesh, fez o dimensionamento, mas não colocou o reforço no desenho. Aí o que aconteceu? Tombou, porque a gente tinha ali um muro de gabião de 5 metros de altura, sem nenhum reforço. Então, parece meio besteira, mas construíram isso. Então, assim, quem que está lendo o projeto? Hoje as pessoas não sabem mais ler projeto. Tem uma dificuldade muito grande, como implantar isso na obra. Esses muros têm 1:10. Ele tem que enxergar que ele vai vir subindo com uma certa declividade, vai chegar lá em cima. Então, é uma questão importante de como saber colocar esses desenhos, né? E, por fim, a drenagem. A gente tem que drenar atrás, na base. Me preocupa muito, às vezes, aquele colchão embaixo, toda a metodologia de cálculo coloca um colchão drenante embaixo, só que, na maioria das vezes, não tem por onde sair aquela água. Eu coloco um colchão drenante em cima de um solo colapsível. E aí eu crio uma piscina ali que vai drenar minha face, vai drenar, e aquilo ali acelera meus recalques. Então, se eu tenho um material que não pode ter infiltração embaixo, e eu não tenho por onde sair essa água do colchão, melhor não colocar. Então, entender que às vezes eu posso pegar aquele geocomposto drenante e trazer um tubo para frente, não interligar na base. Então, conseguir drenar de forma adequada o muro. Eu separei aqui alguns exemplos de caso, cada um... As palestras que vão vir depois de mim aí são todos profissionais aí, todos amigos, e tenho certeza que as palestras vão ser bem mais avançadas que a minha, mas eu coloquei um exemplo de caso de cada um das empresas, e esse primeiro aqui é meio que meu primeiro muro projetado, então só vou colocar como exemplo, eu vou colocar um sistema de cada aplicação para deixar claro e como uma introdução também para as próximas palestras. Então, aqui a questão de solo envelopado, né? A gente tem um envelopamento, vai subindo o envelopamento, vai colocando a sacaria. Hoje, essa solução está voltando de uma forma significativa. Tem uma nova tendência muito grande de fazer alteamento de aterro sanitário. A gente está tendo alguns muros hoje que chegam a 3 km de comprimento com 15 metros de altura. E para ter um ganho aí de um aterro de 150 metros de altura. Então, eu não posso colocar uma tela metálica ou um bloco em contato com uma geomembrana. Então, o solo envelopado, ele está se voltando a ser utilizado, está começando a ser pensado, como construir isso aqui de uma forma mais rápida. Então, o envelopamento ele vai e volta, mas acaba sempre sendo uma solução atrativa. Aqui, a face dele sendo acabada, esse aqui é um condomínio fechado. Ele vai subindo aqui, os reforços. A vegetação crescendo, que a gente mostrou naquela aplicação, e ela consolidada. Então, é uma solução de bem baixo custo, mas ele precisa ter um cuidado ali com relação principalmente a altura. Não dá para passar muito de 4, 5 metros com não tecido. Isso aqui foi um projeto que a gente participou no Autódromo de Interlagos. A gente tinha um projeto na reta dos boxes. Não está funcionando aqui o visor, mas basicamente aqui na reta dos boxes precisava largar o box. Esse talude que está ali em cima, ele precisou ser estreitado, então toda a reta dos boxes teve que fazer uma estrutura. Essa estrutura tinha que ser em 90 graus. Não tinha como a gente pensar numa estrutura em geogrelha. A solução em si foi com uma terra armada, foi com uma placa de concreto, foi com as fitas metálicas. Então aqui a gente vê ali a chegada da reta dos boxes, vê a escavação sendo feita ali embaixo. Aqui os detalhes do projeto e a execução. Essa obra estava extremamente lenta, tinha um material mais arenoso, faltava 3 semanas para a corrida e o muro ainda não tinha terminado. Ele foi feito completamente em bica corrida. Estava chovendo. Vocês veem que toda corrida no Brasil chove, faltava menos de um mês para a corrida, então foi feito em bica, e esse muro foi feito em 2 semanas. Uma obra extremamente rápida. Aqui a gente vê os detalhes da face, das fitas sendo colocadas. E aqui, só para terminar, estava jogando videogame com meu filho um dia e o muro tá no videogame. Tá lá a face de terra armada, tá? Então, é bacana ver. O outro muro com bloco. Isso aqui foi um projeto que eu acho que o Paulo participou. Foi numa rodovia ali em Conchal. Blocos de concreto com reforços de geogrelha. E aí o cliente teve uma excelente ideia que ele precisava largar
o bloco de fundação depois da obra pronta. Então aqui a gente tem a face do viaduto. E aí precisou colocar um bloco, alargar esse bloco para dentro do muro. Então, voltando àquele conceito que o bloco é um acabamento, uma forma, o que se fez? Se enrijeceu as laterais do bloco, se colocou uma nata de cimento, fez como se fosse um pilar, colocou perfis metálicos ali em cima, se alargou esse bloco para dentro do muro. Aqui a gente vê os detalhes da geogrelha lá dentro, ó, o bloco entrando para dentro do muro. E a obra concluída, a gente vê só o perfil metálico ali. Então, mostra a flexibilidade desse tipo de estrutura e mostra também essa separação que tem da face com reforço. Aqui uma outra estrutura que foi feita na nova ponte Brasil-Paraguai. Essa estrutura aqui, ela foi pensada, pegaram o histórico de cheia dos últimos 20 anos, e a gente projetou um dique até 1 metro acima dessa cota de alagamento, para poder construir os pilares da ponte atrás do muro. A gente vê ali dentro da projeção do talude, ali os pilares, tinha 25 metros de diâmetro cada pilar, de tal forma que, quando viesse a época de cheia do rio, esse pilar não seria alagado. Então, o projeto foi feito essa concepção em solo reforçado, com tela metálica, com argila, principalmente dentro, para poder ser estanque. Aqui o início do muro, ali o rio passando embaixo. Aqui o detalhe das telas sendo colocados. Aqui uma consideração de cálculo que a gente levou, que esse muro poderia estar saturado no momento teve que fazer um explosivo, que esses pilares foram apoiados em rocha, então a gente teve que estudar como que esse muro, uma vez saturado com essa aceleração, com esse sismo, como que ele poderia se comportar, mas por sorte estava seco no momento dessa explosão. Aqui a escavação dos pilares da ponte, a gente vê a estrutura de solo reforçado, ao mesmo tempo que eles vinham removendo essa rocha ali de baixo, eles iam jogando para fora, e o dique do lado de fora basicamente ia sumindo, ia sendo mais reforçado ainda, né? Então aqui a execução da fundação, aqui a face acabada. E o que aconteceu? Por questões fiscais, a obra do Brasil começou 3 meses antes do que o lado do Paraguai. Aí quando chegou no lado do Paraguai, a gente já estava na época de junho. Aí o pessoal pensou, pô, mas em junho não chove muito. Eu vou fazer esse dique 3 metros mais baixo. Não sei se vocês viram, há 2 semanas atrás, as cataratas estavam com uma cheia histórica aí no começo de junho. E aí, como existe o Murphy na engenharia, extravasou tudo para dentro da ponte. Então, assim, foi uma questão controlada, a cota seria respeitada, mas a boa notícia é, eles tiveram uma perda absurda de prazo, não tiveram perda material aqui, já estava concretada a fundação e os pilares também. Vocês vêem o pilar ali no fundo. Mas, basicamente, não se respeitou, mas a estrutura, depois de seca, ela ficou íntegra e se continuou a obra. E aqui a gente vê já esse rachão que foi tirado de dentro para fora. E essa obra já deve estar pronta aí há uns 3, 4 anos. E aí só um detalhe, aí é o Brasil, né? A obra está pronta há 3, 4 anos, mas a rodovia de acesso ainda não foi feita. Então não se passa nenhum veículo na ponte. Mas todo mundo tira foto quando vai lá para o Marcos das Três Fronteiras, em Foz do Iguaçu. Isso aqui é um terceiro caso que eu ainda desconheço alguma no Brasil. A gente foi desafiado a participar de um projeto de um muro de 28 metros de altura. O Caio participou da execução dessa obra e deu um certo frio na barriga quando a gente começou a pensar num muro de 28 metros de altura. Eu chegava em casa, olhava para o prédio e aí a gente fez várias considerações de como se projetar esse muro. É um tipo de muro que não dá para ser projetado com solo argiloso, por exemplo. A gente tem que voltar naquele conceito de trabalhar com material granular, de trabalhar com uma geogrelha que tem uma baixa deformação também, tentar trabalhar com 2% para não ficar uma face completamente embarrigada. O sistema adotado pelo cliente foi a face em gabião, então se utilizou aqui o sistema Terra Mesh. Então a gente vê as faces do muro aqui. Uma das seções transversais do muro,
Então, se começou na grande maioria aqui com gaiolas de 0,5 metro, veio subindo, quando chegou na parte superior, gaiolas de 1 metro, buscando aquela questão de densidade de reforço, também buscando uma deformação menor da face. O túnel que estava sendo construído estava vindo um material de alta qualidade, uma bica corrida. A gente selecionou esse material, se mandou para o laboratório, então o material de aterro, como vocês podem ver por essa foto aqui, foi completamente granular. Então se colocava uma camada bem fina em cima da geogrelha, quase um pó de pedra, para não danificar ela de uma forma significativa. Depois vinha com o lançamento de rachão, se compactava, se buscava o máximo controle possível. E aqui as faces, a gente vê aquelas árvores ali embaixo, tem em torno de 15 metros de altura. Aí o muro desce mais 15 metros além das árvores, acho que não tem nenhuma foto, teria que desmatar ali para ver esse muro por completo. E esse muro teve um grande problema de projeto. Aquele aeroporto nos Estados Unidos que rompeu, eles tiveram que fazer uma base mais curta. E aí eles projetaram lá, funcionou para eles, mas a gente teve uma condicionante aqui de escavação que não passava na estabilidade global. Então, o nosso desafio era conseguir garantir estabilidade global. Aqui é só, os tirantes foram mais extensos, mas aqui um detalhe, a gente ancorou eles em rocha. A gente tinha uma estabilidade global, estava entre 1.3 e 1.4. Esse tirante ele nunca vai funcionar, mas ele veio só para trazer uma segurança e trazer a global para 1.5. E não tem nenhuma dúvida com relação à sua execução, tanto que ele foi construído depois que o muro estava pronto. Então foi só uma condicionante mesmo para respeitar todos os fatores de segurança. Então aqui a gente vê as gaiolas de gabião embaixo grauteadas, elas serviram de paramento para os tirantes e ali a linha de tirante executada. Isso foi talvez em 20% do muro. Foi só num trecho localizado, o restante teve um comprimento significativo da base. E olha só, graças ao TCU, a gente tomou uma notificação que a gente exigiu material granular na obra e, de acordo com os manuais do fabricante, eles falavam que poderia ser utilizado qualquer tipo de solo nesse tipo de estrutura. E a gente teve que escrever um relatório falando que esse tipo de estrutura exige um solo granular. Pegamos especificação dos Estados Unidos, do Japão, da Inglaterra, mostrou e aí conseguiu viabilizar. Mas eu tive que provar que o solo granular era melhor do que um solo argiloso. Então, às vezes a gente vai por um caminho oposto aqui no Brasil. Não existia norma ainda. Essa norma veio em 2019, o projeto foi em 2014. E também coisas do Brasil. Ano passado, essa concessão estava sendo finalizada, acho que trocou agora. Eu recebi uma notificação, que agora tem certificação de projeto, que o nosso projeto não seguia a norma. Só que a norma veio 5 anos depois do projeto. Então isso está acontecendo agora com as certificações também, que as rodovias estão passando, pega projetos antigos, e a gente não tem muito o que fazer. Mas essa norma aqui foi o grande impulso para esse tipo de estrutura em obra de arte hoje. A gente vê obra de arte sendo utilizada em quase todas as rodovias. E é isso, pessoal. Isso aqui é meu primeiro murinho construído aí há uns 25 anos atrás, com o professor Benedito, com o professor Jorge Zunberg. E deu para aprender muito. Eu espero que vocês tenham várias dúvidas, porque eu tenho várias também. A cada dia a gente aprende uma coisa nova e cada dia a gente fica mais medroso do que era um tempo atrás, porque a gente vê os problemas acontecendo também. Então, estou à disposição. Vou ficar até o final, acho que vai ter um bate-papo no final. Muito obrigado a todos.